Olá, bem-vindo ao programa Resenha. Hoje nós vamos conversar com a nossa secretária de saúde, Zeronara Branco. Zeronara, bem-vinda novamente ao programa Resenha. Obrigado. Para nós é um prazer poder estar de novo aqui conversando contigo e com todo esse público que te adora. Ah, que bacana. Zeronara, como é que foi assumir a Secretaria de Saúde na pandemia, naquele momento mais tenso que nós vivemos? Bem, foi um grande desafio, né? Porque a pandemia modificou toda a forma de atuação, né? De prestação de serviços à comunidade. Foi necessário um reordenamento, uma reorganização dos serviços para atender a questão da pandemia. E, claro, a gente foi tendo que aprender de acordo com como as coisas iam andando, né? No início era um pouco mais complexo, a questão de definir diagnóstico, da questão até de fazer os exames, né, para identificação. Depois tivemos a questão da vacinação, né, que foi um trabalho muito árduo, porque foi necessário pensar em todos os pontos, não só da questão de acesso de usuário, né, para facilitar, mas todo aquele trabalho de tentar atender o público previsto para cada etapa de vacinação, trabalhar com a questão da restrição de doses, né? Muitas pessoas questionavam a questão de por que Rio Grande estava tão lento no progresso de vacinas, mas tem toda uma questão de abastecimento, de rede. Então, apesar de ter sido um processo bem complexo, né? Ele trouxe muito aprendizado. Né? Hoje, nós podemos falar um pouco mais da pandemia de forma mais tranquila, porque a gente já conhece melhor, né? A gente tem uma boa resposta de proteção da comunidade sobre a questão vacinal, né? E isso hoje nos dá uma nova forma de olhar. Então, quando a gente olha para trás, a gente, apesar de sentir, né, toda a carga que foi, as dificuldades todas que tivemos, também a gente consegue observar tudo aquilo que se ganhou com o processo de pandemia sob o aspecto de reorganização e melhoria do serviço de saúde. Né? Acabou que, é verdade. em função disso, né, se teve mais leitos de UTI disponíveis, né? A rede precisou se reorganizar para prestar esse atendimento, né? Se preparou sob o ponto de vista, inclusive tecnológico, para dar conta das demandas da pandemia. Então, como todo processo, né, que gera estresse e gera demanda, a gente sempre tem que procurar crescer com aqueles pontos mais frágeis, né, crescer com as dificuldades. E de forma geral, acho que a gente pode avaliar que a Secretaria conseguiu dar esse passo, né, ela conseguiu. Tem que melhorar muito, né, Renata? A gente sabe, né, que a saúde como um todo no nosso país ela é muito deficitária, né, a questão de financiamento, estrutura, recursos humanos, capacidade instalada, né? Mas a gente tem essa possibilidade de ir crescendo, ir ajustando e ir melhorando. É porque tu tens uma vasta experiência já, né? Não somente pela tua graduação, que é enfermagem, né? Mas já o teu trabalho. Então, eu acho que aliou muito isso, o teu ótimo trabalho que tens realizado com a tua experiência também. Não, com certeza. O fato de ser da rede, exatamente, né? Sou servidora do quadro, já estive na gestão em outros momentos, né? E como sempre, né? Para qualquer trabalhador, a experiência na área ajuda muito, né? Mas tem uma questão do feeling, né? Daquilo que a gente consegue enxergar no sentido assim das lideranças, do processo de trabalho, né? Da construção das ações. E nesse sentido, né, o fato de ter o apoio das demais secretarias, né, é um trabalho em conjunto, né? Né, o prefeito consegue ter esse olhar assim, né, da questão estrutural da saúde, dos gargalos que a gente precisa enfrentar, né, não só sob o ponto de vista administrativo, né, porque sendo um poder executivo, o nosso principal trabalho é agir, né, prestar um serviço à população, mas também sob o ponto de vista de articulação, né? O nosso prefeito consegue fazer esse equilíbrio, né? De estar buscando forças junto ao Estado, junto ao Ministério, resolver entraves, né? Agilizar processos e dar o suporte para que a Secretaria consiga manter a sua prestação de serviço. Né? Então, esse equilíbrio dessa dinâmica de trabalho conjunto, ela também ajuda muito. Né? E o fato de eu estar tão dentro da secretaria, né? Porque apesar de ter ficado 8 anos fora da gestão da secretaria, eu estava na atenção, eu estava na assistência, né? Na prestação de serviço. Então,
E toda a minha equipe da mesma forma. Então isso ajuda muito, com certeza, nesse processo. Sim, porque o que a gente nota, assim, como tu bem disseste, a saúde pública, ela realmente é deficitária. Mas também demanda muito, assim, da boa vontade do gestor, né? E aqui em Rio Grande, claro, a gente sabe, como qualquer lugar, a gente sabe que tem os seus problemas e tal, mas eu imagino, assim, que quando a pessoa está imbuída, como tu, digamos assim, que é na frente da secretaria, de um bom trabalho, daquele sentimento de responsabilidade com o outro, eu acho que flui. Com certeza, com certeza. Dentro da saúde, uma das principais posturas do profissional da saúde é essa questão da empatia. Exatamente. Né? Então, de sempre tentar se colocar no lugar daquela outra pessoa, né? Tentar entender, mesmo que sob um outro ponto de vista, né? A questão das limitações, das dificuldades. É claro que, infelizmente, a gente não vai conseguir resolver 100% dos problemas, né? Porque eu mexo, às vezes, lá com o pessoal da secretaria. Se não tivesse problemas, eu não precisava estar ali onde eu estou. Né? Claro. Tudo se resolvia automaticamente, né? Sim. Mas o que a gente tem que procurar estar sensível, né? Para aquilo que são as questões que estão emergindo, né? E a gente tem várias questões que precisamos estar sempre focados. Passamos pela Covid, ela não terminou ainda. Eu mexo com o pessoal, né? Mas ela, infelizmente, ela vai ficar convivendo conosco. Então, nós precisamos passar por esse período de ajuste para encontrar um meio termo e estar sempre alertas, né, para aquilo que pode ir se modificando. Mas nós temos a dengue batendo a nossa porta. E eu ia te perguntar, porque a gente está muito focado atualmente na Covid, né? Até fazendo um parênteses, qual é o índice assim, de pessoas vacinadas em Rio Grande? A gente tem uma... Temos. O nosso percentual é muito bom. Tá. Né? Nós temos da população acima de 18 anos com 3 doses, que é o esquema, né? O esquema são 3 doses, as demais são reforços, né? Com o esquema completo nós temos mais de 92% Qual é a diferença da população. daí, assim, entre esquema e reforço? Porque antes a gente sempre convivia, né? A gente tomava uma vacina, depois tomava a segunda dose, que era o reforço. E agora não, agora isso modificou. De acordo com o que vai evoluindo da questão da Covid, né, vai se estruturando a questão da vacinação. Certo. Como é uma vacina nova, então não se tem aquela experiência de saber qual é a durabilidade da resposta vacinal, né, qual é a eficácia, a eficiência da vacina, esses critérios que são avaliados da questão vacinal. Bem, então, o que hoje se considera? Esquema completo. Quando diz assim, as pessoas vão entrar em algum lugar ou vão participar de algum evento, diz assim, apresentar calendário vacinal com esquema completo. O esquema completo é dose 1, dose 2 e terceira dose. Então, esse é o esquema completo. A quarta dose, ela já é considerada dose extra. Né? Então, quem tem 3 doses tem esquema completo. Entendi. O que a gente tem monitorado? Porque os estudos vêm demonstrando que a tendência é que após 90, 120 dias da última dose, a tua resposta começa a cair. Mas se tu receber uma dose de reforço, a tua resposta ela volta a subir. Então é por isso que se instituiu a quarta dose, por isso que está se discutindo quinta dose para quem é imunossuprimido. Entendi. Então, para estar sempre os níveis... sempre passando por esse ajuste. Entendi. Infelizmente, como é muito recente, né, o registro, os estudos com relação a essa resposta imunológica, a gente está tendo que passar por esse período de ajuste. Vamos comparar com a gripe. Né? Quando a gente fez lá o primeiro esquema da gripe, se todo mundo teve que fazer 2 doses. Agora, depois do segundo ano, é uma dose anual e é suficiente. E deu, claro. Então, não se sabe ainda, né, se com a Covid a gente vai chegar nesse estágio de uma dose anual. Como é vacina viral, né, ela tem um mecanismo diferente de atuação de uma vacina bacteriana, por exemplo. Então, bom, será que uma dose ano vai ser suficiente? Talvez seja suficiente para a nossa faixa etária e não seja para um idoso de 70 anos, 80 anos. Então, tudo isso são questões que precisam ser consideradas. Mas hoje o que está valendo é isso. Esquema completo são 3 doses. Entendi. E aí tu falava que o percentual é bem alto. Sim, da população acima de 18 anos, né, que é aquela que já pode ter concluído o esquema completo. Né, nós temos em torno de 90%, 92% né, da população do público-alvo. Né, dos adolescentes, a nossa cobertura também boa, ela se aproxima dos 90%. Das crianças é que a gente tem um percentual mais baixo, até porque foi feito por grupos. Né, então, o grupo mais recente é o de 13 e 4 anos, né,
que iniciou o processo de vacinação e teve essa questão do número de doses disponível não é o suficiente para cobrir, então está vindo aos poucos, como foi lá no início, né, do processo. Sim. Porque houve a liberação do uso da Coronavac, mas o Ministério não tinha o estoque total para atender. Entendi. Então está sendo produzido e enviado. E aí acontece essa questão do ajuste. Claro. Mas mesmo assim, né, a gente já está próximo dos 50% da faixa etária coberta. Então, a gente pode dizer que a gente tem uma cobertura vacinal boa. Tá. Mas, como a gente estava comentando antes, né, já se sabe que depois de 90 a 120 dias começa a cair a resposta imunológica. Então, é importante que aquela pessoa que já está na idade aprovada, né, ou seja, sendo chamada para fazer quarta dose, ela procure o serviço. Né? E a gente tem as outras questões agora que são as demais vacinas. Exatamente, porque isso a gente também não pode deixar de né? Porque o que se vê agora, até a vacina da poliomielite mesmo, os pais, alguns não estão levando as crianças, parece que né, se descuidaram das vacinas necessárias às crianças. Isso é importante a gente falar, porque tem que tomar as vacinas para manter, né? Para manter o nível de resposta. Porque o que acontece com a polio? Primeiro que ela é uma vacina oral, né? Então quebra assim, todo aquele estigma tem que levar a criança para receber uma dose injetável, né? Vai ter efeitos colaterais que são esperados. Não, a polio não tem isso, né? É uma vacina oral, o máximo que vai acontecer é que ela pode dar um pouquinho ali de desconforto gástrico na criança, né? E os cuidados que a mãe vai ter que ter na hora de manusear a fralda, coisa assim. E só, né? É rapidinho, né? Então, por que essa dificuldade toda, essa resistência da vacina da polio? E uma coisa que eu tenho comentado com os nossos trabalhadores, assim, os nossos colegas, porque a gente tem feito atualizações para tentar fazer com que o profissional que está ali, ele seja convincente, né? Então, não perca a oportunidade, quando a mãe chega com a criança na unidade de saúde, ela não perca a oportunidade de questionar da vacina, de ofertar a vacina, né? A gente vem trabalhando isso com as equipes, para todas, né, as vacinas, mas no caso da polio, tu já imaginou a gente voltar a ter casos de polio? Sim, e são umas gotinhas, né? Quantas gotas são? 2 gotinhas. Imagina, 2 gotinhas que salvam uma vida inteira, né? Realmente. E se a gente... né, assim, não tem um termo de comparação, mas eu vou fazer aqui uma comparação, né? Se a gente comparar a gravidade que é ter polio e o que é ter Covid, sabe? Claro. Ali é uma alteração física que vai ficar para a vida inteira para aquela criança, para aquele futuro adulto, né? E todos nós sabemos quais são as sequelas de polio. Exatamente. Tu sabes que o meu avô, ele teve poliomielite quando era criança e realmente ficou deficiente a vida inteira. Então, são 2 gotinhas que salvam. Mas com né? certeza. Que tira a criança disso. Meu avô, tudo bem, meu avô andava até de moto. Sim. Né? Mas o que acontece? É uma coisa que, né, vai deixar a pessoa marcada ali, a polio. Então, os pais têm que ter essa consciência de levar as crianças para tomar vacina, todas as vacinas necessárias, e principalmente a polio agora, que tá todo mundo falando sobre isso, né? Essa necessidade de não voltar a registrar casos de poliomielite. Estamos intensificando, o Ministério prorrogou até 30 de setembro, né? Para que os municípios atinjam minimamente 70%. Imagina. Mas a meta é 95% para manter erradicado. Exatamente. Né? Porque no Brasil hoje, nós não temos registro de polio ativo, mas do jeito que está, baixa a proteção e o risco é para criança menor de 5 anos, porque as outras já tomaram as suas doses e elas têm uma imunidade permanente. Claro, entendi. Né? Então, o risco são para os menores de 5 anos, por isso que a gente tem focado tanto né, na questão de conseguirmos atingir essa meta mínima dos 70%. A gente está liberando os 40%. Tá. Quer Vamos dizer, fazer intervalo? Vamos sim. Nós vamos fazer um intervalo, não sai daí, tô te esperando. Cause a melhor impressão com os impressos de sua empresa. O Grupo Max oferece equipamentos de última geração para confeccionar blocos de pedidos, recibos, comandas, cartões de visita com verniz localizado e cantos arredondados, folders, cartaz. O melhor em impressos é com o Grupo Max. Personalize sua empresa com os produtos de qualidade. Grupo Max, Avenida Cidade de Pelotas, 1321, fone 3232-7981 ou pelo WhatsApp 99945-3582.
Olá, criançada, sou o Palhaço Chumbrega. Estou convidando você. Programa Turma da Alegria e Companhia na TV Mar, canal 522 da NET ou nas redes sociais. Turma da Alegria e Companhia TV Mar, junto de você. É isso aí, galera, eu sou Vinícius Diniz, estou aqui para convidar para você assistir o meu programa Pagando Mico. Olha ele aqui, ó, um programa com as melhores pegadinhas do planeta. Você assiste toda quarta aqui na TV Mar, nova programação, quarta-feira, 21h30, para você dar boas risadas, tá legal? Pagando Mico, quarta, 9h30 da noite, aonde? Na TV Mar. Toda quarta-feira tem sempre uma edição inédita do nosso podcast Cultura Pop aqui na programação da TV Mar. São vários convidados falando sobre os mais diferentes assuntos dentro do universo da arte e da cultura pop. Não perca! Cultura Pop aqui na nossa TV Mar. Cause a melhor impressão com os impressos de sua empresa. O Grupo Max oferece equipamentos de última geração para confeccionar blocos de pedidos, recibos, comandas, cartões de visita com verniz localizado e cantos arredondados, folders, cartaz. O melhor em impressos é com o Grupo Max. Personalize sua empresa com os produtos de qualidade. Grupo Max, Avenida Cidade de Pelotas, 1321, fone 3232-7981 ou pelo WhatsApp 99945-3582. Voltamos e hoje estamos conversando com a secretária de Saúde, Zironara. Nós falamos no último bloco sobre a poliomielite, a importância de tomar não só essa vacina, como outras tantas. E a gente está focando na questão da polio porque hoje ela é o nosso maior risco, né, para uma retomada de casos. Assim como temos momentos com o sarampo, a varicela, né? Mas com a baixa cobertura que hoje nós temos da polio, a gente está com esse risco muito iminente dela voltar a bater na nossa porta. Né? E para isso a gente tem feito várias atividades, né, extras, no sentido de buscar essa população-alvo. Temos feito abordagens nas escolas. Então, a Secretaria de Saúde está na rua, então? Isso, né? Tá. A gente tem tentado, já que a gente não pode ficar esperando, né, claro, as pessoas nos procurarem, sim, né, a gente tem tentado fazer o processo inverso. Perfeito. A busca ativa, né, daquelas crianças que são atendidas pelos territórios, pelas unidades de saúde. Né? Nós temos hoje 50% da área atendida, né? Então, assim, pelo menos 80% das crianças nessa faixa etária, elas frequentam algum serviço de saúde do município. Tá. Então, a gente está tentando rastrear por aí, né, essa prestação de serviço. Temos tentado ofertar horários alternativos para os pais, porque a gente também entende, claro, todo mundo tem verdade, que trabalhar, tem sim, dificuldade de acesso, né? Então, fazendo atividade nos shoppings, finais de semana. Ontem, no feriado, o pessoal estava lá disponível, né, para fazer vacina, colocando em pontos estratégicos, conversando com as escolinhas e com as escolas do município, para que orientem os pais, para que incentivem os pais na vacina, né, nos disponibilizando a ir até o local para fazer o processo de vacinação, mas a gente sempre precisa da autorização dos pais, a gente não pode vacinar nenhuma criança sem a devida autorização, claro, né? Então, sim, é um mecanismo que movimenta, né, a secretaria, mas nesse sentido de tentar recuperar mesmo essa cobertura vacinal. Sim. Né? Porque Rio Grande sempre teve uma excelente... A gente fazia campanha da polio e em um dia a gente ultrapassava os 70%. Entendi. Ficava sempre uma margem curta para durante a semana seguinte atender. E agora não se tem conseguido isso. Aliás, não se consegue isso no país como um todo. Entendi, claro. Porque é importante que os pais tenham consciência, né? Tem que ter consciência e levar, ou os pais, os responsáveis, levar a criança para tomar as vacinas. Porque a poliomielite, qual é assim, as sequelas da poliomielite? Elas são irreversíveis? Como é que é isso? É importante falar, né? Sim, a polio, ela é uma doença grave, né? Porque ela traz alterações neuromotoras. Tá. Vamos dizer assim, a grande maioria das crianças que se acometerem, elas vão ficar com alguma deficiência, né, principalmente motora, certo, mas ela também pode incorrer em outros transtornos, né, físicos e também do sistema nervoso central.
e que, inclusive, pode levar à morte. Tá. Né? Então, ela realmente é uma doença considerada muito grave. Né? Entendi. Claro que tem toda uma situação de quanto mais antes se identifica os sintomas, mais fácil é a recuperação, né? Mas só o fato de que boa parte das pessoas que tiverem a doença vão ter alguma sequela grave, Certo. isso já justifica, Claro. né, todo esse movimento de tentar melhorar essa cobertura vacinal. Né? Sim. Diferente de outras doenças como o sarampo, por exemplo, que um percentual pequeno vai ter a forma grave, vai ter sequelas mais intensas, a polio ela já tem uma proporção bem maior de sequelas previstas, né? E quais são as outras, assim, ó, de criança e adolescente? Porque adolescente também tem um calendário, vacina, né? sim. Tem vacina. Quais são as vacinas Sim, do do adolescente, principalmente, é o reforço da meningite, Tá. O HPV, que é para prevenir, principalmente para as meninas, mas os meninos também têm faixa etária coberta para fazer HPV. Tá. Né? Faz o reforço da antitetânica, geralmente, nesse período de idade, aí acima dos 10 anos. Tá. Né? E também faz reforço da questão da tríplice viral, que é sarampo, cachumba, rubéola. Entendi. Então tem um esquema vacinal do adolescente, né, que também tem que ser atualizado. Por quê? Para manter aquilo que a gente comentou lá no outro bloco, né, que é a proteção adequada da vacina. Tentar manter a memória imunológica daquele indivíduo sempre alerta, né, sempre ativa. Por isso que se faz reforço de antitetânica a cada 10 anos. Né? Então, são poucas as vacinas que não precisam reforço ao longo da vida. A febre amarela agora é uma. Antes era uma a cada 10 anos, depois tinha ficado uma dose mais um reforço ao longo da vida. E agora, dependendo da faixa etária, uma dose já é suficiente para ter imunidade permanente. Então, dependendo de cada vacina, vai ter um esquema vacinal. E já que a gente está falando nisso, né, também tem a questão de algumas vacinas que vão ser importantes lá para a pessoa depois dos 50 anos, né? Porque elas também vão ajudar nas respostas imunológicas. Ela não é um calendário fixo, né? Mas é importante que aquela pessoa acima dos 50, 60 anos, ela também procure o serviço de saúde para se informar, levar sua carteira de vacinação e ver se ela está em dia com o calendário vacinal, porque isso também vai trazer proteção adequada para esse período, né, de vida ali da idade mais idosa. Tá, e vamos pensar assim numa suposição. Quem não tem a carteirinha, porque as pessoas antigamente não guardavam, né? Atualmente a gente guarda a carteirinha do filho, da filha, lá a gente guarda. E quem não tem carteira de vacinação para saber o que tomou, o que não tomou, como é que faz? Tem que reiniciar todos os esquemas. Tá? Mas aí é importante dizer que dependendo da idade da pessoa, tem vacinas que ela não vai fazer mais. Entendi. Porque não estão recomendadas para determinada faixa etária. Né? Então, não tenho carteira de vacina, não tem como comprovar, não me lembro, né, que vacinas tomei. Vai chegar na unidade e vai ser reiniciado o esquema. Provavelmente hepatite, né, a hepatite B, a antitetânica, né, a tríplice viral, dependendo da idade da pessoa. Então, tem algumas vacinas que vão ser ofertadas. Entendi. Outra questão, quem é trabalhador da saúde, a mesma coisa. Tem vacinas que são obrigatórias para o trabalhador da saúde, para que ele não se exponha e para que ele não ponha em risco outras pessoas. Né? Então, dependendo da idade, da atividade profissional, haverão vacinas que vão ser necessárias para aquela pessoa. Bom, então quem não tem carteira, perdi a carteira, vai na unidade de saúde para se informar o que tomar. Isso, como é que ela pode retomar o seu esquema vacinal. Ótimo. E outra coisa, para criança, digamos assim, o pai e a mãe verificou lá que não deu uma vacina. Tem algum período que tem que ir ou não? Viu que está faltando a vacina? Pode ir na Secretaria de Saúde, na unidade de saúde, no caso? Pode ir. A gente tem uma situação que é a vacina da febre amarela, que como ela é uma vacina que ela não tem grande estoque, né? Ela é feita uma programação. Então, geralmente, as unidades têm 1 ou 2 dias na semana que fazem febre amarela. Porque ela vem frasco, com 5 doses, e dura apenas 6 horas. Então, para não haver desperdício, né, é feita uma dinâmica. Mas é a única. As demais, pode procurar a unidade, né, ver qual é o horário, porque a gente ainda está com aquela questão de dividir Covid das demais de rotina, para não haver confusão, né? Porque os frascos são todos muito parecidos. Entendi. Né? A gente hoje trabalha com uma gama aí de mais de 15 tipos de vacina simultaneamente numa sala. Então, para não haver riscos, a gente mantém ainda essa separação dos turnos. Né? Mas
O familiar pode levar a criança, é importante sempre levar a vacina, a carteira de vacinação para avaliar a vacina que precisa ser tomada, né? E uma questão dessa situação assim de não achar a carteira ou de ter perdido a carteira. Nas crianças, esse critério de reiniciar esquema ele é um pouco diferente, né? Por quê? Porque existe todo um regramento e controle para a questão da vacina numa criança em função de que é um indivíduo, né, num corpo infantil, né, que tem uma série de cuidados. Então a gente sempre orienta a família de que se lembrar em que posto que costumava fazer as vacinas, né? Ou eu vim de outro município, a gente tenta o contato lá com aquele município para saber se tem um espelho registrado, um controle. As nossas unidades de 2019 para cá, todas elas têm o esquema vacinal registrado no sistema informatizado. Então, que ótimo. É mais fácil, né, fazer a busca ali para aparecer, porque antigamente era tudo um espelhinho manual. Exatamente, né? claro. Então tinha um pouco mais de risco assim de se perder aquele registro manual. Mas agora não, agora está tudo numa base de dados, né? Então as vacinas mais recentes é fácil da equipe procurar no sistema. Agora, aquilo que já passou muito tempo, por exemplo, a criança tem 10 anos, né? Já fazem mais de 5, 6 anos que ela se perdeu da carteira de vacina dela, bom, aí vai ter que tentar fazer registro, buscar registro antigo. Se não encontrar, aí tem que se iniciar o esquema novo, de acordo com a faixa etária, inicia a retomada do esquema. Perfeito. E agora também tem essa varíola. Verdade. Né, que já está sendo registro já aqui no Rio Grande do Sul, né? Sim, em Rio Grande eu não sei como é que tá. Aqui também, isso. Nós já tivemos um caso confirmado. A gente diz que o caso é importado, porque a pessoa se contaminou e ela, inclusive, foi notificada por outro estado. Ela estava viajando, estava em outro estado, né? Se encontrou doente, procurou lá o serviço de saúde, foi feita a notificação, a testagem, e depois acabou confirmando que era um caso de varíola. Esse caso, ele já cumpriu o isolamento, né? Tem que ficar em isolamento também. Tem que ficar em isolamento. Entendi. Tem que ficar em isolamento. E não teve ninguém dos contatos que se contaminou. Então, esse caso já foi eliminado. Ou seja, não tem nenhum outro caso que possa ser vinculado a ele. Entendi. Mas no Rio Grande do Sul, já está sendo considerada transmissão comunitária. Quer dizer, a gente não precisa mais sair de Rio Grande para se contaminar. A gente pode se contaminar aqui, embora nós não tenhamos nenhum caso local. E quais são os sintomas? Até o momento. Bem, ela começa como um quadro gripal, congestão nasal, dor de cabeça, né? Pode ter febre. E normalmente depois do 5º, 6º dia de início dos sintomas aparecem as lesões de pele. Entendi. Que são lesões muito semelhantes à varicela. Então a gente tem que fazer... Quando há um suspeito, tem que fazer o diagnóstico diferencial, tentar ir descartando outras doenças que são similares até chegar na varíola. Entendi. Né? Como é que se dá a transmissão? A transmissão se dá tanto por via aérea, como é o Covid, né? Então transmissão por saliva, né? Por contato com material, contaminação de materiais, né? e equipamentos. E também pelas lesões, mas quem é mais potencialmente transmissora é a lesão, porque a lesão forma uma vesícula que fica uma coleção de líquido ali, que nem é da varicela, faz aquela bolinha, né? Depois aquela bolinha estoura, vira uma lesãozinha, assim, uma feridinha, e que depois ela cicatriza. No caso da varíola, ela transmite desde a formação da pápula ali, da lesão, até secar completamente. Ela só para de transmitir quando todas as lesões estão completamente cicatrizadas. Então, o período de transmissão ele pode ser de 7 a 21 dias. Entendi, que é o tempo que leva para fechar. Então, é bastante tempo. Realmente. Né? Outra coisa que é interessante, assim, já se tem identificado que a pessoa pode ter 1 ou 2 lesões só. Ela não precisa ter aquelas... né, ficou cheio de lesões. Não, ela pode ter 1 ou 2 lesões, então ela tem uma forma, vamos dizer assim, um pouco mais branda da doença. E ela também vai estar transmitindo, né? As lesões podem ser orais, podem ser na genitália. Então é importante se identificar qualquer tipo de lesão suspeita, né? Imediatamente procurar um serviço para que seja feita a notificação e a investigação do caso. Perfeito. Porque também tem um período para a gente coletar o material, né, para fazer a análise. Então, quanto mais cedo a pessoa procurar
para tentar ir eliminando as suspeitas, né, e fazendo ali o diagnóstico diferencial do caso, mais vai ser a chance da gente conseguir isolar cedo aquele caso e diminuir a transmissão. Tá ótimo. Mas ela, de forma geral, assim, ó, é uma doença branda, né? A gente não precisa ficar preocupado, serão raríssimas as situações que vão precisar internação. A nossa preocupação maior são com as pessoas que têm deficiência imunológica, né, que são portadoras de imunodeficiência. E as crianças menores de 8 anos e as gestantes são esses grupos que são os que a gente tem que estar um pouco mais atentos. Mas a grande maioria vai passar de forma leve, né? Vai ter um quadro brando. O importante é que aquela pessoa ela não seja um potencial transmissor. Então, o isolamento, né, é primordial para o controle da doença. Tá joia. Então, obrigado por ter vindo aqui. Foi ótimo conversar contigo. Esclarecimentos todos sobre saúde. Olha, eu agradeço muito a oportunidade, né? Sei de toda a audiência que tu tem, da repercussão que tem o teu programa, então fico muito grata de poder estar aqui compartilhando esse conhecimento com todos vocês que estão nos assistindo, né? E torcer, assim, né? Pedir muito o apoio, a ajuda das famílias que estão nos ouvindo, das próprias crianças que podem lembrar o pai e a mãe da importância da gotinha. É verdade. Né? E a gente com certeza vai ter mais instrumentos para combater, né, essa doença, para que ela não retorne para o nosso país, porque isso é muito importante. É verdade. Muito obrigada. Então é isso, gente, assim, ó, revisa a carteira de vacinação do filho, da filha, dos conhecidos, né? Vamos levar para vacinar, é muito importante. Vacinas salvam vidas. E para encerrar o programa, aquela nossa frase, vamos que é pra frente que se anda. Um super beijo.